E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Viviane, eu faço parte do PET Engenharia Elétrica da UFSM e hoje eu vou estar falando então sobre o ambiente matemático utilizado no LaTeX através da plataforma Overleaf. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver é que existem 3 formas de inserir uma equação no teu documento. Vocês podem inserir equações dentro do texto, equações abaixo do texto e sem numeração, ou equações abaixo do texto, mas com numeração. Então, a primeira delas que a gente vai ver é a inserção de equações dentro do texto. Para inserir uma equação dentro do texto, a gente utiliza contrabarra e abre parênteses, daí a gente escreve a equação que a gente quer e contrabarra, fecha parênteses. Outra forma de inserir uma equação dentro do texto é, em vez de usar contrabarra parênteses, vocês usarem o cifrão. Então, eu coloco o cifrão, escrevo minha equação e no final o cifrão de novo. E uma terceira forma de adicionar uma equação dentro do texto é a seguinte: barra begin, math, e aí escreve aqui dentro a equação. E aqui então a gente vê as 3 formas de inserir uma equação dentro do texto. Agora a gente vai ver como inserir equações abaixo do texto, mas que elas não vêm com aquela numeração para poder referenciar. Para inserir uma equação, então, dessa forma, a gente utiliza contrabarra, abre colchete, escreve a equação, contrabarra, fecha colchete. Existe uma segunda forma de escrever uma equação assim, que é contrabarra begin, display math. E aqui está, então, as equações, como vocês podem ver. Ela está abaixo do texto, centralizada, e ela não tem aqui uma numeração para poder referenciar no texto. Agora, caso a gente queira, então, colocar uma equação dessa forma, só que venha com aquele número no lado para poder referenciar no texto, a gente vai fazer da seguinte forma. Vai ser contrabarra begin equation. E aí coloca a equação que a gente quer mostrar. E para referenciar, a gente coloca uma label aqui. E lá no texto a gente coloca contrabarra ref e a label que a gente colocou para a equação. Então, como vocês podem ver, aqui está a numeração, ela está abaixo do texto centralizada, e aqui ela vai referenciar, então, a equação. Outra coisa que pode ser interessante para quando a gente vai adicionar equações é quando a gente quer sobrescrever ou subscrever algum índice. A gente coloca underline, abre chaves, e dentro dessas chaves a gente coloca o índice que a gente quer que esteja subscrito. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter o x e o índice subscrito 2y. E aí, se a gente, por exemplo, quiser subscrever da seguinte forma, a gente tem o x, aí vai estar subscrito 2, e no 2 ainda a gente subscreve o y. Então, a gente faz da mesma forma, a única diferença é que a gente vai ter que ajustar quem vai estar subscrito em quem.
Então, aqui, ó, como eu comentei, o y está subscrito no 2 e o 2 está subscrito no y. E aí a gente faz dessa forma aqui. E a gente também pode sobrescrever. Para sobrescrever, a gente utiliza um acento circunflexo, abre chaves, e dentro dessas chaves a gente coloca o índice que a gente quer sobrescrever. E assim como a gente fez lá no subscrito, a gente também pode fazer, por exemplo, o y sobrescrito no 2. Bom, daí existem aquelas equações que a gente normalmente usa, como fração, limite, integral, logaritmo, enfim. Daí eu vou mostrar como se insere alguma delas. Começando aqui, então, pelas frações. Para inserir fração, então, a gente utiliza contra-barra frac. No primeiro conjunto de chaves, a gente coloca o numerador. E no segundo conjunto de chaves, a gente coloca o denominador. E aqui está, então, nossa fração. Conforme eu disse, primeiro conjunto de parênteses, numerador. Segundo conjunto de parênteses, denominador. Agora, para inserir raízes, a gente utiliza contra-barra, SQRT. No colchete, a gente coloca o índice no qual a gente quer tirar a raiz. Por exemplo, se for raiz quadrada, a gente coloca 2. Se for raiz cúbica, a gente coloca 3, e assim por diante. E entre chaves, a gente coloca o número o qual a gente quer tirar essa raiz. Então, conforme eu comentei, o 8 está entre chaves, e é o número que a gente quer retirar a raiz, e o 3 está entre colchete, e é o índice da nossa raiz. Agora, para inserir logaritmo. Para inserir logaritmo, então, a gente utiliza contra-barra log, underline. Entre chaves, a gente coloca a base desse nosso logaritmo, e depois abre chaves de novo e a gente coloca o número qual a gente quer calcular esse logaritmo. Primeiro conjunto de chaves, a base. Segundo conjunto de chaves, o número qual a gente quer calcular o logaritmo. Agora, para inserir limite. Para inserir limite, a gente utiliza contra-barra lim, underline, abre chaves. Dentro dessas chaves, a gente vai colocar a nossa variável, que vai tender. Aí, por exemplo, x, que tende a 0. A gente coloca x, aí coloca contra-barra to, e aí coloca 0, para x tendendo a 0. Aí depende do que vai ser a equação. E aí no lado, fora das chaves, a gente coloca a equação qual a gente quer achar o limite. Agora, para inserir integral, a gente utiliza contra-barra int, underline, abre chaves. Nessas chaves, a gente coloca o limite inferior dessa integral. Aí, fora das chaves, a gente coloca
um acento circunflexo, aí abre chaves de novo, a gente coloca o limite superior da integral. E aí, fora das chaves, a gente coloca a equação qual a gente quer achar a integral. Então, aqui tá, eu coloquei como limite inferior o zero, como limite superior, infinito. E aqui é a equação. Agora, somatório. Para inserir somatório, a gente utiliza contrabarra sum, contrabarra limites, underline. Daí a gente coloca entre chaves o valor inicial da variável, aí fora das chaves acento circunflexo, aí abre chave de novo, a gente coloca o limite desse valor, e fora da chave de novo a gente coloca a equação, o qual a gente quer fazer o somatório. E por último agora, como inserir matrizes. Para inserir a equação, então, a gente utiliza o array, então é contrabarra begin array. Aí se der um enter, a gente já traz mais ou menos pronto. Aqui é a quantidade de colunas, então quantos Cs tiver ali dentro é quantas colunas vai ter, nesse caso tem 2 colunas. O E comercial vai separar as colunas e as 2 contrabarras vão separar as linhas dessa nossa matriz. Então, eu vou inserir aqui os elementos da minha matriz. Aqui tá a matriz, só que ela tá sem os parênteses, né? Para delimitar ali. Então, se a gente quiser inserir os parênteses, a gente coloca contrabarra left, o parênteses. E aqui no final a gente coloca contrabarra right, e parênteses. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês são essas tabelas aqui, que podem ser bastante úteis quando vocês querem inserir algum símbolo, né, na equação. Aqui, por exemplo, eu tenho as letras gregas, tanto as minúsculas quanto as maiúsculas, e aí ele vem aqui, aí tem aqui, né, o símbolo que a gente quer inserir do lado como a gente insere. Então, por exemplo, aqui no alfa, para inserir esse alfa aqui, a gente bota contrabarra, escreve alfa. Enfim, tem para diversos símbolos. Aqui também tem outras coisas, delimitadores, né? E aqui também igual, maior igual, enfim, diversos símbolos também. E aí vocês encontram isso facilmente na internet, né? Caso vocês precisem. Assim como outras equações também, além daquelas que eu mostrei. É bem fácil de encontrar. Então tá, pessoal. A aula de hoje foi isso. Obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.